Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um podcast Cristianismo Inteligente e hoje nós vamos fazer um episódio sobre música cristã ou música evangélica. E para esse podcast de hoje, eu convidei o meu amigo, não sei como é que eu chamo, se eu digo multi-instrumentista, se eu digo, Só pelo nome mesmo. Meu amigo Willamis. A paz do Senhor Willamis, tudo bem? Senhor, paz do Senhor. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado. Obrigado. Me sinto honrado pelo convite. Muito obrigado, viu? Para mim é uma alegria enorme estar aqui com vocês e a gente falar um pouco sobre esse assunto tão maravilhoso e tão imenso que é a música, né? Tão profundo. A gente tem várias perspectivas de conversa sobre música. Posso falar sobre música do plano teológico, né, de análise de letras, composição musical nesse sentido também, mas a gente também tem a parte musical que eu diria assim, que é a parte técnica, que é o executar um instrumento musical. E aí, para falar sobre isso, a gente tem que trazer músicos, realmente pessoas que transitam nessa área, né? E eu tenho o privilégio, eu diria assim, de fazer parte da sua geração, né? Você é só um pouquinho mais novo que eu, mas a gente praticamente iniciou juntos, né? E um outro privilégio meu também é que a gente começou na mesma igreja, né? A nossa atuação musical inicial foi ali, engatinhando nos instrumentos que tinha à disposição, né, na igreja. Verdade. Então é um privilégio para mim e um prazer estar conversando contigo sobre música cristã, sobre música evangélica, né? Hoje, aí, em nosso episódio. Então seja bem-vindo. Muito obrigado. Willamis, para falar assim, rapidamente, a gente vai colocar vamos comentar sobre a sua formação, mas rapidamente eu vou trazer aqui para o pessoal que ainda não te conhece, por não acompanhar você, embora quem é da Assembleia de Deus, especialmente da nossa cidade, né, é impossível não lhe conhecer, pelo fato de você ter transitado aí durante muito tempo e ainda continua, né, na música em nossa igreja. Mas o Willamis, eu disse no início multi-instrumentista, porque você é tecladista, tá com teclado aí, é baterista também, né? É contrabaixista acústico. Isso aí é de formação. Essa é de formação. Essa é de formação. Né? Mas as outras também são de formação. Não é a formação... Vamos chamar de formação acadêmica, então. Isso, além disso, ele é compositor, né? Você é compositor, arranjador, tem várias composições e arranjos para orquestras, né? Orquestrações interessantes. Eu cheguei a assistir algumas dessas composições que você fez e foram executadas por algumas orquestras. Sim. Então, é isso aí. Esse é o currículo de Willamis dessa pessoa que a gente vai conversar hoje aqui para mostrar para todos vocês. Então, Willamis, começando com relação ao contato inicial com a música, como foi que se deu isso aí? Nias, a gente cresceu numa casa musical, né? Meu pai, desde muito cedo, ele regia corais. Na minha cabeça, tem dizendo que ele regia 10 corais. Eu era muito pequeno para contar esses números aí, mas era esse número que eu tinha na minha cabeça.
E eu não sei como ele fazia. Até hoje eu fico procurando como é que ele fazia isso. Eu me lembro de alguns porque eu acompanhava ele em alguns ensaios dos corais que ele tomava conta. Enquanto ele tomava conta do ensaio, eu destruía a igreja por fora. E então quando ele regia o coral que meus pais cantavam, eu também cheguei a destruir um pouquinho. A gente estava junto nesse projeto, né? A gente estava no Ministério da Demolição. Né? Então a gente cresceu num cenário musical dentro de casa, né? Eu costumo pensar que a gente acabou virando um fruto do meio, né? E além de ter o chamado de Deus na vida, ainda teve a essência musical pairando dentro de casa. Que aí a gente tinha nosso pai com os corais, então a gente frequentava os ensaios, ele estava sempre ensaiando algo em casa. A minha mãe o ajudava, então ela também estava nesse cenário, né? Você lembra que aqui em Soledade 2, quando o pai não estava tomando na frente do coral, era minha mãe que regia, ou então o Isaac, né? Sim. Então ele estava sempre nesse cenário. E a gente também tem uma família, por parte dos tios, envolvido com música, que é o Eli de Jesus, Eliezer de Jesus, um músico e maestro chamado Eliasib de Jesus, que é sobrinho, né? E aí o meu irmão mais velho, o Elito, também começou tocando dentro de casa. Então a gente estava sempre nesse meio musical. Além da gente ter a influência da igreja, que a igreja é um ambiente musical. Isso. Né? Então nós tínhamos, além de ter esse incentivo em casa, nós tínhamos também esse ambiente de igreja. Então logo desde cedo a gente já foi logo se envolvendo com música, ou apreciando a música. Graças a Deus, a música coral, né? Comecei por uma parte boa e depois virando músico da igreja, um músico de igreja, né? Pejorativamente chamado tocador de igreja. Mas parece que os tocadores daquela época eram melhores do que os músicos de hoje. Tem uma diferença nisso, tem uma diferença. Tinha uma diferença porque era um outro momento de música, era um outro momento a estrutura musical evangélica, ela tem um outro patamar, um outro momento do que a gente está vivendo hoje. As músicas que nós estamos ouvindo e tocando hoje nas igrejas, elas são bem diferentes do que a gente tinha lançado. Não é saudosismo de forma alguma. É uma parte de saudosismo também, né? Também é. A gente toca aquelas harmonias do grupo Logos, né? Mas era diferente. Então crescemos aí nesse meio, né? A gente vai ficar mesclando nossa conversa com música, né? E, inclusive eu dizer pro pessoal que está ouvindo, que está assistindo, que a gente está fazendo a primeira experiência de trazer instrumento, né, para o podcast. Então se tiver alguma falha de sonoridade, é porque é a experiência que a gente está tentando fazer aqui de captação do som, né? Mas você falou aí na harmonia do grupo Logos, acho que a música mais conhecida é aquela Autor da Minha Fé. Sim, né? Sim. Então, só para exemplificar o que é que significa isso de riqueza harmônica, né? Era uma harmonia muito rebuscada, né? Para a época era uma coisa muito à frente do tempo. Você faz em dó? Faço em dó. Em dó que é mais fácil, né? Opa!
mesa harmônica que a gente tinha naquela época, coisas que estavam muito à frente do tempo já, né? Sim. E foi se perdendo essa essência, né? Infelizmente. Hoje a gente tem música de 3 acordes, 4 acordes no máximo. Sim. Mas eu diria até assim que quando havia uma diminuição na questão harmônica, se compensava com a questão melódica ou poética. Tinha isso também. Naquela época, né? Hoje diminuiu tudo. Porque hoje diminuiu tudo, né? Ficou um repertório aí que eu diria assim, de plástico, né? Que é descartável. Eu não feri ninguém, eu cheguei à seguinte conclusão, Nias: há espaço para tudo e para todos. Todo tipo de música, todo tipo de movimento musical. Não pode o que não pode acontecer é o que está acontecendo hoje. A gente só tem um tipo de estilo de música nas igrejas. Sim. A gente tem o leque para todo tipo de música. Música de harmonia rebuscada, música de melodias rebuscadas, música de letras que nos faz parar para pensar, né? Tem lugar para tudo. Nós estamos comentando o pecado de a gente só tocar um tipo de música, só e ponto final. Sim. Agora, voltando ainda à tua formação, Williams, eu estava falando com o seu pai, para quem ainda não teve aí ciência, né? A gente está falando aqui do filho do pastor José Ribeiro, que já teve do podcast aqui, e ele vai retornar, já combinei com ele o retorno. Pastor Ribeiro, que foi esse maestro dos grandes corais, e eu estava conversando com ele sobre a sua participação conosco, aí ele disse: faça uma pergunta para ele. Misericórdia. Essa eu não estudei não. Mas essa você sabe da resposta. Quem foi a sua primeira professora de música? Eita, é pergunta do vestibular. Olha, você vai falar o nome dela aqui. Minha vou mãe. dar uma dica. Minha mãe. Foi ela quem começou. Porque ela tem uma paciência. Rapaz, ela tem uma paciência muito generosa conosco. Hoje eu tenho 2 filhos, não sei como é que eu consigo fazer com aqueles meninos. Ela teve 5 filhos e carregou a gente nos braços, assim. E ela tem uma paciência muito generosa conosco. Eu não tenho essa lembrança dela ensinando a gente música. Mas eu sei que o meu pai já tinha comentado que ela foi quem deu os primeiros passos iniciais da música comigo. Sim. Talvez ela estudando as músicas do coral em casa, num tecladinho Giannini que a gente tinha, que só tinha 8 timbres. Era só para aprender a melodia das vozes. Aí talvez ela estudando as músicas ali, então gerava o interesse da gente muito pequenininho, né? E ela aí chegava e ensinava algumas coisas. Certo. Talvez nesse formato aí. Certo. Aí depois você foi tocar na igreja, né? A gente foi crescendo e você foi tocando na igreja, testando aí os vários instrumentos que tinha à disposição, né? Teclado, bateria. Isso aí aconteceu, Nias, hoje eu entendo que foi pelo amor à obra de Deus, né? Porque faltava o baterista, não tem baterista, vamos lá suprir a necessidade. E com isso a gente foi aprendendo alguns instrumentos. Eu me lembro da época que eu estava aprendendo a tocar baixo aqui com você, na igreja, e Jean. Sim. Na época que tocava eu, você, Jean, Mael. Né? Uma turma boa. Isso. E naquela época eu comecei a aprender contrabaixo, canhoto, até hoje, né? Diga-se de passagem, tenho vergonha de tocar em público canhoto. Mas pelo fato de não ter a pessoa. Faltou baterista, então vamos suprir a necessidade. Faltou baixista, então vamos suprir a necessidade. Então talvez por isso me tornei um multi-instrumentista, como assim as pessoas falam, né? Mas o seu instrumento mesmo é o teclado. O meu primeiro instrumento e no qual eu quis me aprofundar mais foi o teclado. Porém, eu fui para a universidade muito cedo, fui para a escola de música, estudar teoria musical. Na época não existiam os cursos que tem hoje, que era
só se chamava curso básico. Então existiam os módulos de musicalização e acho que era módulo avançado, se eu não me engano. E eram tipo 5 módulos de 6 meses cada, né? De musicalização e mais 5 módulos de módulo avançado. Então no total eram 10 módulos. E eu já estava indo para o 8º módulo do curso. Já tinha terminado a musicalização, estava nesse módulo avançado que eu não me lembro do nome que dava. Acho que estou errando a palavra talvez. E eles implantaram um curso técnico na escola, que até então não tinha. Eles chegaram à conclusão, quem tinha passado do 5º módulo já estava formado. Então esse foi o meu primeiro contato com a música, né, lá na escola de música. E nesse meio termo, a gente acompanhava pai começou o ministério dele pastoral. Até então ele era maestro dos corais. Então eu tocando nas igrejas, comecei a tocar na igreja teclado e ajudava ele nos ensaios dos corais. É tanto que eu tenho um repertório de coral grande por causa dele. Sim. Porque eu estava lá, então quase que todas as músicas dos corais da nossa época, eu lembro delas todas. Os clássicos, então, né? E nesse meio termo o pai foi separado para o ministério. E ele foi dirigir uma igreja lá em Boa Sorte, foi a primeira congregação dele. Então eu fiquei lá com ele, ajudando. E ele, a segunda igreja foi, ou a terceira igreja dele foi em Cidade Praia. Quando a gente chegou em Cidade Praia, o templo central, que tem a Orquestra Gênesis, né, sob os cuidados do pastor Daniel, estava sem tecladista. Aí foi quando me solicitaram para lá, para o templo central. Acho que o maestro que estava na transição entre o pastor Daniel, o pastor Abinoam, para Chedes, e o pastor Daniel estava chegando em Natal, porque ele é de São Paulo. O pastor Daniel estava chegando. Chegando em Natal. Então ele estava nessa transição de passar o trabalho da orquestra. E também de banda para a orquestra, né? Ainda demorou um pouco. Ainda era banda. Sim. Ainda era banda. Era a gente chama de uma banda meio banda sinfônica. Uma banda jazz band, mais ou menos assim. E aí foi quando me chamaram para ir, que a Abinoam conhecia a nossa família, né? Mas a história da orquestra, Nias, é uma história muito engraçada. Sim. Quem deveria ter ido para a orquestra era o meu irmão Wellington. Suprir essa vaga do teclado. A vaga do teclado. Eu, então, estava fora de cogitação. E o Wellington, ele sempre foi muito tímido, né? Você conhece ele, sempre foi muito fechado, muito na dele. E estava tudo certo. Meu pai conversou com o pastor Daniel, disse que tinha um filho que tocava teclado, o Wellington. E os ensaios da Orquestra Gênesis eram nos domingos à tarde. E no dia eu me lembro como hoje. No dia eu estava saindo, no domingo à tarde, para ir jogar bola com os colegas. Acho que até alguns da igreja, Eliabe, essa turma, né? Certo. Estava saindo para jogar bola com eles. E o Wellington tinha que ir para o ensaio da orquestra lá na central. Daí alguma coisa aconteceu, o Wellington, não vão mais. Aí meu pai me chamou. Eu estava na porta de casa para sair, assim. E meu pai, vá lá na central, procure o pastor Daniel da orquestra, diga que seu irmão vai domingo. E eu estou esperando esse domingo até hoje, cara. Assim começou a minha história lá na orquestra. Sim. Mas tudo a gente vê que é um traçado de Deus, né? Ele vai... É verdade. Vai aos poucos. Aí quando eu cheguei lá na orquestra, isso eu estou falando essa história para vocês entenderem como foi que eu cheguei no baixo acústico. Sim. Cheguei na orquestra e nós ficamos... Como é que você faz esse salto do teclado para o baixo acústico, né? Rapaz, foi uma coisa tão inusitada. Eu cheguei lá na orquestra e adolescente ainda, estava terminando o colegial, né? E um colega meu chegou, Adoniran Prachedes, o nome dele, né? Que é o irmão do maestro Abinoam, Adoniran. Ele tocava na orquestra ainda. Sim. O pastor Abinoam foi dirigir igrejas. Eu lembro de Adoniran na escola de música, né? Isso, ele era funcionário da escola de música. Ele foi a ponte para que eu pudesse chegar no baixo acústico. Sim. Porque ele tocava na Orquestra Gênesis, eu adolescente, estava terminando, acho que eu tinha terminado o segundo grau, né? Aí ele chegou para mim,
Disse assim, o que você tá fazendo da vida? Tá trabalhando? Aí a minha resposta foi assim, não, nada. Aí ele disse, ó, chegou um professor novo na escola de música, que era o professor Ayrton Guimarães. Sim. Chegou um professor novo na escola de música, ele é professor de contrabaixo acústico, e a orquestra sinfônica está precisando de contrabaixo acústico. Vai estudar. E foi assim que começou a minha história do contrabaixo. Mas... Aí eu cheguei lá... Você é um devedor do irmão, como é? Esqueci o nome dele. De Adoniran. Isso. Você é um devedor Aí eu cheguei lá meio... Então, como o professor Ayrton, ele era recém-chegado na escola, então geralmente acontece esse efeito do professor chega e ele não consegue angariar alunos, né? Então eu fui meio que um dos primeiros alunos dele. Acho que antes de mim tinha uns 2 ou 3. Inclusive o filho de Adriano, também estudava contrabaixo também. Então o professor Ayrton, ele foi um segundo pai para mim, porque ele botou no caminho das pedras, assim, só é por aqui. Foi meu diretor, quando eu entrei lá. Isso. E aí ele estava já na direção da escola de música. Na direção eu estava me formando, quando ele estava naquele período ali, eu estava me formando no bacharelado já. Sim. Aí o professor Ayrton foi me encaminhando e eu fui tomando gosto pelo instrumento, que é um instrumento super difícil, cara. Que é um instrumento muito pesado e incômodo, né? Tanto de carregar... Eu imagino, quando a gente começa a aprender a tocar violão, a gente acha complicado apertar essas cordas aqui, as 3 de cima, porque elas são grossas. Aí acho que tem que juntar as 3 para dar a de baixo do baixo acústico. Isso, né? É verdade. Aí assim, eu fui no balanço da maré, né? Então comecei a estudar contrabaixo, fui desenvolvendo por causa da musicalidade adquirida com o teclado. Então algumas coisas facilitaram para mim lá no instrumento, alguns entendimentos, algumas compreensões musicais para o instrumento ficaram um pouco mais fáceis, né? E aí eu fui começando a estudar o instrumento, aí fui logo desenvolvendo rápido e comecei a fazer o curso técnico. E no finalzinho do curso técnico, eu não cheguei a concluir o curso técnico, mas passei no bacharelado. E um pouquinho perto de terminar o bacharelado, aí eu prestei o concurso para a Orquestra Sinfônica. Aí eu entrei na Orquestra Sinfônica, aí eu me lembrei, a Orquestra Sinfônica estava precisando de contrabaixo. Então tem toda essa história, e eu fui encaminhado para a Orquestra Sinfônica, primeiramente como músico estagiário, depois como músico de cachê. Quando aconteceu o concurso, fiz o concurso, Deus me agraciou com uma aprovação e eu estou lá até hoje. E você também continuou com o teclado, porque você também faz parte da banda de música, né? Isso, na Banda Sinfônica Municipal eu sou o pianista dela. Sim. Hoje eu exerço o cargo de maestro da Banda Sinfônica da cidade. Fui maestro por 4 anos, até um pouquinho antes da pandemia eu exerci essa função. Depois a pandemia deu uma parada em todas as atividades, a banda ficou tentando se reerguer e recentemente fui empossado novamente como maestro da Banda Sinfônica, mas sou pianista. Sim, oficialmente. Oficialmente sou pianista. Muito bem. Então, você falou aí da sua entrada na orquestra do Templo Central, que passou a se chamar OFEG, né? OFEG. Orquestra Filarmônica Evangélica Gênesis. Isso. Antigamente chamavam de banda de música. Sim. A orquestra da Central era a banda de música. Depois ficou como Orquestra Gênesis. Aí o pastor Daniel trouxe esse projeto. Inseriu as cordas. Até então não tinha as cordas, né? E inclusive o Wellington é um dos alunos precursores das cordas. Sim. Uma pena ele não ter continuado. E ele inseriu essa mentalidade de cordas e essa mentalidade de orquestra grande, né, que até então aqui em Natal ou na região não tinha. Então ele trouxe essa mentalidade de São Paulo. Lá em São Paulo tem uma orquestra chamada Orquestra AD Nipo, que é da Igreja Assembleia de Deus Nipo Brasileira.
Talvez as pessoas não vão saber, os mais antigos vão lembrar dessa igreja associando ao pastor Takayama, Sim. que ele vi muitas vezes na década de 90, ele estava aqui em Natal pregando, né? É. E esse pastor Takayama, são dois pastores que são gêmeos. Aí imagina, dois japoneses gêmeos, aí não dá para diferenciar quem é quem. Eu não sei qual dos dois que eram, mas eles têm o mesmo sobrenome, né? Takayama, e um deles é o pastor dessa Nipo brasileira. Sim. E o pastor Daniel congregou nessa igreja por um tempo, um curto período de tempo, mas foi o suficiente para ele ver como funcionava esse formato grandioso de orquestra e trouxe essa mentalidade legal para cá. Eu achei muito bacana essa ideia de cordas que até então não tinha. A gente não tinha essa tradição. Muito bem. Fica aí a dica pro pessoal, né? Conhecer a Orquestra Sinfônica, a Filarmônica, né? A Orquestra Filarmônica Evangélica Gênesis. Isso. Toca todos os domingos no Templo Central. Muito bem. Você passou quanto tempo lá? 18 anos. Passou um tempinho aí. Uma vida, né? Uma vida. Você fez... Olha, você fez o curso básico, o curso técnico e o bacharelado. Tudo E lá. as pós-graduação. Deu tempo de fazer tudo isso. Foi. Nesses 18 anos. Né? Mas, Williams, então, com toda essa bagagem que você já tem aí, musical, a gente começou e chegou a tocar nesse assunto, né? Mas vamos expandir um pouquinho mais sobre essa questão da qualidade musical que nós temos hoje, ou da realidade musical dentro das igrejas evangélicas que existem hoje, né? Eu coloco sempre assim, que são os problemas musicais atuais versus a qualidade musical de antigamente. A gente tem que fazer essas comparações porque é olhando para trás que a gente verifica quais são os erros e os acertos para se esforçar em acertar mais vezes, não é? E eu falo sempre que o problema ou a dificuldade da música atual, ela transita por aquelas 3 palavrinhas da Constituição da Música que a gente aprende lá nos livros de teoria musical. Os 3 elementos básicos. 3 elementos básicos, que chama harmonia, melodia e ritmo, né? Aí eu acrescento a letra para fazer, que são 4 problemas, né? Tem o problema melódico e harmônico em relação a aquilo que eu chamo de pobreza musical, né? Porque não há uma riqueza mesmo, acho que a palavra é essa, musical. Eu falo com uma certa tristeza, Nias, pelo que tem acontecido nas igrejas. Eu estou generalizando, claro. Existem igrejas que fazem um trabalho musical muito relevante. Existem denominações que têm feito um trabalho muito organizado. Mas, na realidade de onde eu tenho vivido, eu falo isso com certa tristeza. Antigamente, nós tínhamos algo mais rude, né? Em termos de tudo. Em termos de conhecimento, tecnologia, tudo muito rude. O que nós temos hoje, né? Mas os caminhos foram indo opostos. A gente foi buscando a tecnologia, a gente foi enfraquecendo de busca de conhecimento, de rebuscamento musical. Claro, existem as exceções em todos os lugares. Na época da gente tinha música ruim, muita, mas não era uma totalidade. Existiam músicas rasas, biblicamente rasas, né? Sem contexto, sem embasamento, sem aprofundamento, como existe hoje, mas não era na totalidade. Hoje a gente vê uma repetição tão cansativa nas músicas e harmonicamente. É repetição, digamos assim, em tudo, né? Porque repete-se a letra, então tem pobreza poética. Repete-se a harmonia, fica ali o teclado com aquele efeito, né? E uns acordes em tom menor para trazer a carga melancólica, emotiva. E repete-se a melodia também, que fica passeando naquelas mesmas notas ali,
né? Então é repetindo tudo, né? Eu entendo uma certa parte, mas primeiro deixa eu explicar o porquê que eu entendo uma certa parte. Se você voltar muito na história, Martinho Lutero ele quis, na Reforma Protestante, uma das teses era fazer com que a música ela fosse acessível para o público. Sim. Primeiramente, que as músicas deixassem de ser cantadas em latim e fosse cantada na língua nativa. Foi a primeira coisa. Outra, que as músicas deixassem de ser melismática, como era o canto gregoriano, e elas fossem umas músicas fáceis, de fácil compreensão, para que a congregação participasse. Entendo aí até certo ponto. Que inclusive a música dele, que entrou para a história, né? Inclusive chamado Hino da Reforma, é Castelo Forte. De uma harmonia fantástica. Aí nem você me atrevo fazendo, por favor. Aí você dizendo aí que ele estava querendo que fosse uma coisa mais fácil, mas você vai olhar para... Mas se você vir a parte melódica, é uma melodia simples, de fácil compreensão. Coisa que não era na época do canto gregoriano. Sim. Né? O canto gregoriano ele era confuso para as pessoas que não tinham certo conhecimento de música. Já a melodia, como o próprio Castelo Forte, quem ouvir a primeira vez já vai cantarolando, por mais que não saiba da letra, ou muito menos saiba harmonizar, que era uma música de uma harmonia um pouco complexa, mas vai saber cantarolar a melodia. Então, até certo ponto eu entendo isso aí, mas é porque a gente já está indo demais. Mas é uma melodia fácil de ser aprendida, mas você percebe lá que há um aprofundamento musical. Ela é bem estruturada. Ela começa lá na nota principal, que chama de tônica, né? Uhum. Daí escolha aí um. Então a tônica. Então começou numa oitava e terminou na outra. Mas não fica só nisso aí, porque ele vai para chama de estrofes, né? Já tem uma harmonia aí mais rebuscada. Justamente. É uma música que tem uma melodia simples, tem uma harmonia rebuscada, tem uma melodia simples de fácil compreensão. Então, até então, eu entendo a música de hoje, mas eu não justifico a repetição exaustiva. Mas é porque, como eu estava dizendo, a minha impressão quando havia 4 acordes, uma harmonia simples, compensava-se na letra e compensava-se na melodia. Quando era uma melodia simples, compensava-se na harmonia e na letra. E quando era uma letra simples, compensava-se na harmonia. Ou seja, tem essas coisas. Mas hoje não. É tudo pequeno, é tudo pouco. Complicado. Aí não tem profundidade, né? E se for partir para a parte teológica, aí complica mais ainda, né? Que aí não vamos nem tocar nesse ponto aqui. Melhor. Mas aí, para a gente não falar das coisas ruins, vamos falar das coisas boas, né? Eu queria comentar contigo sobre a qualidade musical ainda, né? Mexer nessa qualidade musical. E também quando eu falo sobre isso, eu divido em alguns tópicos, eu vou dizer 3 tópicos que refletem bem a qualidade musical antiga, né? Ou da nossa geração mais ali da década de 90, meados da década de 90 para trás, que é a questão da hinologia dos inários tradicionais. Tem a questão também da música coral, que foi o que lhe influenciou no início, você colocou isso, e também dos louvores musicais dessa época, da década de 90. Então, passando pela questão dos inários. Nias, eu cresci ouvindo as músicas coral, né? Como eu falei.
Depois de muito tempo eu descobri que a maior parte dos hinos que os corais cantavam, pelo menos os corais no qual meu pai tomava conta, que eu observava, descobri que esses hinos faziam parte do cantor cristão. Que era o inário mais tradicional, né, mais antigo. Não foi o mais antigo. Né? O cantor cristão ele é o inário adotado pela Igreja Batista. Né? Sim. Então a gente costuma chamar popularmente do inário batista. E a maioria dos hinos que nossos corais executavam, né, naquela época, a maioria, né? Existiam compositores, um deles eu não posso deixar passar, chamado Nestor dos Santos, que compôs uma das obras mais icônicas do coral, chamada Não Se Turbe. Sim. E é um compositor potiguar. Não se... Dê aí pra gente. Que tom que é? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, crede em mim. Na casa de meu pai a morar, na casa de meu pai. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Aí vai para relativo. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para onde estiver. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei, para que onde estiver com o Pai, estejais vós também. Aí volta. Eu não sei da letra. Eu nunca sei da letra da música. Mas olha, eu cantei esse trecho todo porque eu aprendi ouvindo seu pai ensinar o coral quando eu era criança, né? Então esses hinos... Olha esse exemplo, Williams, que você trouxe agora. Se você parar para olhar só a harmonia, lindo, que está aí. Aí depois você olha para a melodia e depois você olha para a letra, que é o capítulo 14 do Evangelho segundo João. Olha. Isso é uma coisa que eu às vezes eu não posso dizer que assim, fico chateado, às vezes eu fico triste, porque conhecimento as pessoas têm nisso. Tem. Sim. Por mais pouco que seja, conhecimento tem. E eu não admito a gente criar uma música que ela não seja cristocêntrica. Eu não tenho nem coragem de cantar essas músicas. Tocar, às vezes eu sou obrigado a tocar porque eu não tenho opção, né? Uhum. Então, às vezes nas nossas igrejas, essas músicas que elas não têm esse foco cristocêntrico, são cantadas nos nossos púlpitos. Mas eu não tenho coragem de cantar, não. Entendeu? Então, quando você vê essas músicas de antigamente, elas são totalmente voltadas falando coisas do céu, ou da vinda de Jesus, ou do próprio Jesus Cristo. Isso. A gente tem essa riqueza. E a pessoa que canta, ela fica escondida. Sim. Né? Nem se faz menção a ela. No final dos anos 90, acho que meados dos anos 2000, surgiu aquele movimento do Deus vai fazer para você. Sim. Né? Isso aí é fruto também daquilo que nós chamamos de neopentecostalismo, né? Que é uma outra pegada, vou dizer assim, do pentecostalismo, que trouxe aquela mensagem de prosperidade, confissão positiva, você é um vencedor, mensagens de autoajuda, né? Motivacionais. E aí a música tinha que refletir isso, né? Aí Deus vai fazer na sua vida. Vai trazer, Ele vai...
Aí surgiu esse movimento, aí me entristece ouvir. Não me entristece, Elias, não é a música existir. O que me entristece é a pessoa com conhecimento bíblico tá se dando a cantar uma música dessa. Isso me entristece, entendeu? Mas, Quer dizer, ela está substituindo conscientemente porque esse conhecimento repertório. tem. Conhecimento tem isso. Não é possível que a pessoa não saiba que nós fomos criados para louvor e adoração de Deus. Esse caminho Entendeu? de volta tem que acontecer em algum momento. Agora, cabe a nós, eu com muito temor e muito amor à obra de Deus e à música que fala sobre Jesus Cristo, a trazer um pouco de consciência sobre isso, né? Sim. Então, pelas igrejas que nós passamos, a gente tem tentado fazer essa conscientização musical. Porque eu também entendo que existem dois tipos de pessoas. Tem as pessoas que não conseguem entender certas coisas por falta de estudo, por falta de certas coisas, né? E tem outras pessoas que não querem entender. No nosso meio tem esses dois tipos de pessoas. Elas não conseguem entender, já são pessoas idosas, ou enfim, sei lá, tem um pouco estudo, né? E tem as outras pessoas que não querem entender, essas são as mais difíceis. Mas eu acho que a insistência nessa tentativa de retornar ao que era bom, ela em algum momento pode surtir efeito. Deus quiser. Por isso que a gente está aí, então, batalhando. Vamos continuar nessa luta aí, né? Vamos mais um exemplo aqui. Você falou no Inário Cantor Cristão, né? E eu me lembrei de uma música também bem tradicional nele, que o coral cantava, Vivo Feliz, Segurança em Cristo. Vivo feliz, sim, pois sou de Jesus, isso é lindo demais. Aí a gente vai cantar Vivo Feliz. Eu falava lá para as irmãzinhas lá da nossa congregação. Nós montamos lá nessa última congregação que nós estávamos um coral para o nosso musical do Natal, que não tinha nenhuma música natalina. Porque o nosso pastor Luiz Gonzaga de Araújo, ele nos ensinou que a música primeiro ela tem que ser congregacional. Depois a música ela tem que ser cristocêntrica. Isso eu aprendi com ele num estudo bíblico maravilhoso. E depois ensinou que o culto de Natal é uma oportunidade a mais que a gente tem de evangelizar nas igrejas. Então aquelas músicas natalinas não cabem. Tem muita música natalina que passa longe do que é mesmo, né? Então nós cantamos esse hino. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto gozo da luz. Sou por Jesus, Herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, render sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, render-lhe sempre ardente louvor. O que eu quis dizer com essa música? Eu esqueci de falar. Vivo feliz, mas com a cara desse tamanho. Não pode. Não pode. É o mesmo que você cantar ela num ritmo que não... né? Vivo feliz... Não, já começou triste. Mas começou triste. Aí, quem tá ouvindo a música vai dizer, rapaz, se você tá falando de viver feliz, é alguém, é menos você que tá cantando. É alguém. Né? E isso a gente tem falado muito lá no nosso coralzinho. O coralzinho não é pejorativo, é carinhoso. E eu falava para as irmãs, gente, vocês têm que viver o que vocês estão cantando, senão eu não acredito que vocês estão cantando. E eu costumava brincar com elas quando a gente começava esse hino aqui, a gente cantava ele nessa levada assim, meio reguezinho, né?
E quando começava a cantar, eu parava de propósito, vive feliz? Não, ninguém tá feliz aí cantando esse negócio. Aí elas começavam a rir, fazer aquela brincadeira, mas para conscientizá-las a cantar viver o que você está cantando, senão não vou acreditar no que você está cantando. Você está dizendo que Deus é bom sem você mostrar a bondade de Deus na sua vida. Você está dizendo que vive feliz para cantar para Jesus e você não está feliz naquele momento, ou naquele momento ou você não vive feliz. É como uma música que, apesar de ser da nossa geração, né, mas eu acho que ela tinha esse problema, que é a música Geração Florida. Eu pensei... Isso, era Afonso Augusto, era Embaixadores de Sião. Eu pensei em me isolar. Aí é uma música bem melancólica, né? Aí lá no final ele diz: não sou mais um jovem triste, mas a melodia é triste. É verdade. Quando a gente estuda você vai lembrar disso, você fez o bacharelado. Tu fez o bacharelado, também, né? Então você estudou História da Música. Sim. E na História da Música, a gente estuda uma coisa chamada Teoria dos Afetos. Você lembra disso? Sim. E eu costumo falar, eu falo sempre na igreja sobre essa Teoria dos Afetos. Eu tento deixar o mais simples, porque a Teoria dos Afetos, ela abrangia muita coisa, né? Era muitas afluências que tinha sobre a Teoria dos Afetos. Mas resumindo a Teoria dos Afetos, por causa que a Igreja Católica ela dominava toda a arte na época do Renascimento, então o que tinha de registrado de música ou de toda a arte, pintura, o que quer que seja, mas como a gente está falando sobre música, era do poder da Igreja Católica, né? Sim. Digamos assim, que a produção formal da arte em geral registrado era ali em poder da igreja. Da igreja. Existia vida fora, isso, mas não tem registro, ou pouquíssimo registro. Né? Era um registro ínfimo em relação ao que a igreja tinha. E eles associaram à teoria dos afetos, tudo que se falasse de Deus era para cima, era maior, né? E que não falasse de Deus, menor. Né? Aí trazendo para os dias de hoje, a teoria dos afetos é simplesmente você viver o que você está cantando. Você está falando de quem? De Deus, você está falando de Jesus que morreu na cruz por você. Você vive feliz, que Deus é bom, e você não está passando essa mensagem com o seu momento ali cantando. Eu acho isso inadmissível na igreja. Mas eu entendo que é falta de conhecimento e falta de orientação. Agora ela pode ser usada também, essa técnica aí de influência, para um engano, um engodo, o ludibriar, que acontece muito nesse repertório atual em relação àquilo que eu chamo de mantra gospel, né? Porque você mexe muito com o emocional da pessoa e não é o Espírito de Deus que está tomando conta do ambiente. Na verdade não é o teclado. É o pad, né? Você dá um tom menor aí com a cama. Feche seus olhos, vamos, né, adorar, né? E daqui a pouco todos estão envolvidos nesse clima que na verdade é um clima produzido artificialmente pela técnica musical. Mas Nias, quem tem compromisso e quem está buscando a presença de Deus vai filtrar isso aí. O problema é porque tem um público muito grande na igreja que se torna refém. Né? E quem está fazendo isso conscientemente vai ter, em algum momento, que dar conta disso aí. Mas vamos lá. Música coral. O contraponto disso aí, ó. Lar ditoso. Vamos mais um. O lar ditoso e muito infeliz de divina ao fulgor das trevas
Jesus, enfim, me levará, lá viverei com Deus. E um hino, Nias, que até hoje eu choro ouvindo ele. Eu tive o prazer de escrever essa música para orquestra. Qual? Nas Régias Mansões. Belíssimo, belíssimo. Paz, esse hino pra mim é um clássico, sabe? E você não escuta mais cantando nas igrejas. Esses hinos que você tá cantando aí, é difícil você encontrar alguém cantando na igreja. Precisa também esperar formar um coral para cantar esses hinos, né? Esse hino nas Régias Mansões, né? Nas régias mansões eu almejo ir morar, ali reina o Salvador, e vozes maviosas já ouço a cantar, de júbilo e de ao meu eterno Rei, alegre cantarei, meus olhos hão de ver a praia celestial, feliz e salvo sou, e caminhando vou ao meu querido e eterno lar. Eu tive a... Feliciano Amaral gravou, teve uma série de cantores que gravaram e o coral, né, se tornou um clássico, né? um clássico do coral. Clássico, né? Esse, como o Sossegai, Sim. tem uma letra fantástica. Maravilhosa Graça, Sou Feliz. Sou Feliz. São hinos fantásticos que a gente infelizmente não ouve mais nos nossos cultos. Vamos, Sou Feliz. Vamos. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz sempre sou com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu São clássicos que a gente não ouve mais nos nossos cultos, né? Eu não tenho nada ou muita coisa contra esses hinos que estão cantando hoje em dia, mas teve uma vez que eu estava numa congregação, eu estava acompanhando Eli de Jesus, e nesse dia eu estava um pouco mal-humorado, acho que eu estava com uma enxaqueca, enfim, eu estava um pouco doente. Então eu não estava mesmo querendo conversa muito nesse dia não, então eu fiquei com os fones de ouvido o tempo todo, né? Por causa do barulho da igreja também. Mas uma coisa me chamou a atenção, era como fosse um congresso de jovens, não sei se era um congresso ou se era o período do carnaval, que eles fazem aqueles... tipo um simpósio, né? Retiro. Não, mas era numa igreja. Sim, era na igreja. Como fosse um simpósio. Uns eventos de jovens, para colocar os jovens dentro da igreja no período. Rapaz, nenhum hino do que esse conjunto, o grande conjunto, que diga-se de passagem, era na igreja da porta até por trás do púlpito, era de jovem. Era o grande conjunto, né? Como eles falavam. Nenhum dos hinos foram cristocêntricos. Misericórdia. Era sempre música de ajuda, era sempre Deus vai fazer para você, Deus vai descer para lhe dar, Deus, entendeu? Isso me incomodou muito nisso. É porque aí fica uma geração refém
desse repertório que não comunica o evangelho genuíno, não comunica a esperança da vinda de Cristo, da vida celestial. A música ela mexe com as pessoas. Um dia eu estava dando uma palestra numa igreja e eu pedi para algum músico tocar um ritmo bem dançante. E era até o baterista, só toca o que você quiser, é uma coisa que seja bem dançante. Ele tocou um samba, aquele samba. Aí eu perguntei para a igreja: quem deu vontade de bater o pé aí? Pode dizer, não é pecado não. Aí algumas pessoas levantaram timidamente assim, depois outras pessoas disseram: não é pecado. Você foi induzido a bater o pé porque o ritmo, o som, ele é uma onda sonora, ele mexe com o seu corpo. Sim. Então por que eu não pego esse artifício de você mexer com o corpo e fazer da forma correta? Né? A música, ela mexe com a pessoa. A gente falou aqui de exemplo, se você pegar uma coisa melancólica, você mexe com o sentimento da pessoa. É como uma frase, Williams, que eu li no livro, até já citei aqui, comentando também sobre música. Eu li num tratado de harmonia, lá na escola de música, na biblioteca, mexendo naqueles tratados de harmonia, eu vi essa frase e eu guardei. Ela dizia assim: na arte não existe imperfeição, cada coisa é perfeita no seu próprio lugar. É isso que você está falando. Se você usa a música para aquele propósito que cabe naquele ambiente, então a perfeição acontece. Agora, ela atingiu o propósito dela. Ela atingiu o seu propósito. Agora, quando você confunde, né, as coisas, colocando um ritmo que não se adequa ao momento, ao ambiente, né? E então, por que não pegar essas músicas ou esse som e pegar uma mensagem tão poderosa que é sobre a vida e a vinda de Jesus, e a gente desperdiça momentos e locais para cantar coisas que não tem nada a ver. E também não só a questão da esperança do porvir, né, a vinda de Cristo, mas tem também músicas de louvor a Deus, que você está engrandecendo a Deus, e tem músicas que falam da sua condição de salvo em Cristo. Músicas que estão carregadas de uma teologia que mostra a realidade da nossa vida eterna com Deus, que já está acontecendo aqui por ocasião da nossa salvação. A gente substitui isso por esse tipo de autoajuda, né? Aí eu estava lembrando da música que também é coral, a música Maravilhosa Graça, porque ela está falando do quê? De um dos aspectos da salvação, que é a graça de Deus. Aí a gente não canta isso, né? As nossas letras mudou muito, o sentido da nossa letra. Eu costumo brincar com uns colegas lá que as nossas músicas é do Deus do iFood. Né? Disco chegou. Sim. Né? Vamos fazer aí a Maravilhosa Graça, que não é iFood, é música feita na cozinha mesmo, né? Panela de barro. Panela de barro. Maravilhosa graça, mais que o meu maior que o meu pecado. Como poder cantá-la? Como hei de começar? Pois alivia minha alma e vivo em toda calma pela maravilhosa graça de Jesus. Graça quão maravilhosa de Jesus, com firmamento é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei e glória lhe dai.
letra muito... Essa aqui não é só letra, né? É letra, harmonia, tudo. Melodia, tudo. Assim... E lembrando que essas músicas que a gente está cantando, elas são organizadas para 4 vozes. Tem 4 vozes fazendo coisas diferentes aí. Os inários das igrejas, geralmente, eles são organizados dessa forma, né? Nós temos um inário que também tem belos hinos, chamado Harpa Cristã. Sim. Que ela já está idosa, ela tem mais de 100 anos já. A nossa harpa, ela já tem mais de 100 anos. E ela é organizada para o canto coral, porque era o canto congregacional nos primórdios da igreja, né? Isso. Inclusive, muito daquele repertório da harpa cristã é também como do cantor cristão, vindo daquela tradição protestante dos Estados Unidos, né? E também da Europa. Os compositores... Os missionários. Eles que trouxeram a maior parte dos hinos. A harpa cristã, a gente tem alguns compositores brasileiros. Eu posso citar um deles, que foi talvez um dos principais, que foi que compôs mais hinos, que é o Paulo Leivas Macalão. Sim, um pastor, Paulo Leivas tradicional Macalão, da nossa igreja. Né? Se eu não me engano, eu acho que é o filho, ou é o filho ou é o neto dele, que é um pastor, né, vivo. Acho que é um filho. Eu não conheço muito bem a história dele. Mas ele escreveu muitos hinos, e o nosso inário, ele que é a harpa cristã, né, o inário da Assembleia de Deus, ele tem belos hinos linhas. Mas o pastor Clauber Maia, ele tem uma brincadeira, inclusive o pastor Clauber Maia, ele tem um seminário sobre a harpa cristã fantástico. O pastor Clauber tem muita coisa, não só sobre a harpa cristã, mas costumo, ele vai vir aqui também que legal. Pra a gente conversar sobre muita coisa boa que ele tem. Eu costumo dizer que ele é uma enciclopédia musical ambulante. Sim. Ele é fantástico. E ele costuma brincar nesse seminário que a nossa harpa ela tem 640 hinos e a gente conhece 40. Na melhor das hipóteses. Né? A gente tem hino para tudo, para nascer, para viver e para morrer. Mas a gente canta 40 hinos só e ponto final. Tem um hino que a gente não canta, do Paulo Leivas Macalão, que você falou aí nele. Vamos ver aí. Dei o mi vai. Não, é melhor. No meu barco a remar pelas ondas sobre o mar, mesmo na bonança ou no furacão, não desejo mais parar, minha rede vou lançar, apanhando para o Senhor. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Esse é um... Eu lembrei que... Porque eu lembrei desse... Você falou em Paulo Leivas Macalão, e ele começou... Ele também era músico, era violinista, né? E... Eu não lembro se ele tocava, eu não lembro. E ele evangelizava na Central do Brasil. Aquela... É verdade. O pastor Cláudio conta essa história aí. Pronto, eu vi isso em alguma biografia dele. Existe um livro muito bacana. E essa evangelização dele, esse momento em que ele passava vendo as pessoas, né, entrando e saindo lá naquele movimento, né, de rodoviária e tal, aí ele teve a inspiração para compor essa música. Ele foi um compositor talvez brasileiro que mais cooperou com a harpa cristã, né? A harpa cristã ela é muito rica, mas eu vou dizer uma coisa aqui que talvez vai gerar um corte polêmico. Não é o corte do podcast, uma corte, né? Nós criamos a capacidade de enfeiar as músicas da harpa. Sim. A gente canta o nosso... Primeiro que a gente não tá nem aí para a harpa cristã, né? Ela tem que estar presente nos 3 hinos do início da nossa liturgia do culto e ponto final.
O dia que nós cantamos mais hino da harpa nos nossos cultos é no culto da ceia. Pode contar. São um total de 6. E olhe lá, lá. Pode ser 5. Pode ser 5 ou nenhum. Mas a participação da harpa, da nossa harpa, nos nossos cultos, são os 3 hinos iniciais, ponto final. E também, numa boa parte das vezes, cantados os hinos por pessoas que não têm nenhuma habilidade musical. Mas assim, não é fazendo uma crítica às pessoas que estão lá porque... Mas a minha crítica maior não é nem nesse sentido, mas é no sentido de que se esse repertório da harpa cristã está restrito aos 3 hinos congregacionais do início do culto, e normalmente ele é cantado por alguém que não tem uma habilidade musical para tal, qual é a percepção da geração nova para com esses hinos? Que são hinos feios. Quando, na verdade, os hinos não são feios, mas nós estamos enfeiando eles. Mas, eu costumo pensar assim, rapaz, você passou num ponto, aí isso vai englobar quem está cantando, vai englobar os maestros dos grupos, vai englobar as pessoas que trabalham nos bastidores técnicos da igreja, do culto, que é som, iluminação e foto, o que quer que seja. Eu não tenho habilidade de podcast. Para mim é o segundo podcast que eu estou participando. Sozinho é o primeiro, o outro eu participei compartilhado. Então, quando eu não sabia falar um assunto, eu jogava para outra pessoa, né? Se eu sou versado? Não, se eu sou destinado a participar do podcast da igreja, o que eu tenho que fazer? Me habilitar. Eu tenho que buscar o conhecimento, me preparar para isso. Então, se eu estou à frente do louvor congregacional com os hinos da harpa, eu tenho que me preparar para isso. Eu tenho que buscar, eu tenho que saber quais os hinos que eu posso cantar em determinado lugar, em determinado momento. É que a gente brincava, acho que você já ouviu essa brincadeira aqui, no culto de despedida do pastor, a gente cantou o hino 115. Livre estou, 115, livre estou? Né? Deve ser. Livre estou, pela graça de Jesus. Entendeu? Quer dizer, não se encaixa. Não, mas aí o irmão cantou isso do bom grado e não percebeu que criou um constrangimento. Mas foi por falta de quê? De preparação, de conhecimento. Se eu sou destinado a cantar os hinos da harpa, eu tenho que me preparar para fazer da melhor forma possível. Isso que você está falando é interessante, que eu tenho um amigo que ele não é músico, ele não tem habilidade nenhuma para a música, mas ele pelo menos é um pouco afinado, né? E ele serviu algum tempo como copastor. E o que é que ele fazia? Ele baixou todos os hinos da harpa, porque todos os hinos da harpa já estão gravados. Já chegaram aos 640? Não sei se chegou nos 640, mas tem mais de 500 hinos já gravados. Caramba, aquele Harpa de Ouro. Projeto Harpa de Ouro já gravou muito. Fantástico. E ele pegava aquelas gravações e ficava estudando em casa. Tipo, hoje eu vou dirigir o culto. Eu vou começar o culto e vou cantar 3 hinos. Aí ele colocava a gravação e ficava. Então ele ia e cantava hinos que não são cantados. Ele cantava além dos 40. 41. Por quê? Porque ele estava aprendendo aqueles hinos. Muitas vezes ele cantou hinos em que eu estava presente, que eu não conhecia a melodia, né, ali na harpa cristã. E ele já conhecia, mesmo sem ser músico, mas porque ele fazia esse trabalho. Quer dizer, ele se preparou. Se preparava, né? Eu fico incomodado com isso, sabe? Às vezes eu fico incomodado. Mas o máximo que eu posso falar irmão, se prepare para o que Deus colocou você para fazer. Se você está servindo na música, vai estudar música. Você está servindo como maestro, vai estudar regência. Você está servindo na mídia da igreja,
vá se informar sobre a tecnologia da mídia, para fazer da melhor forma. Se você é um cantor, vai estudar canto mesmo, vai estudar, vai aprender a montar repertório. Isso é um problema nas nossas igrejas, cara. A falta de preparo, né, nas várias áreas de atuação. Nias, eu levanto essa bandeira sempre e eu vou falar sempre. Eu tenho um embasamento do meu pastor para falar isso que eu vou dizer. Mas a nossa igreja, ela é uma salada mista de música. Nós falamos os assuntos mais variados possíveis nos nossos cultos. Eu e você, que nós temos a obrigação de saber sobre a Bíblia, nós entendemos. E às vezes tem dia que nem entende. E um pecador? Já parou para pensar nisso? Sim. Que Jesus primeiro morre, depois ele nasce. Nas músicas da gente é assim. Uma pessoa canta que Jesus morreu, daqui a pouco Jesus nasceu. Aí a pessoa, para nós... Tem música que deixa ele lá cruz pendurado. Deixa, né? Lá, entendeu? Ele não ressuscita. Aí assim, para nós sabemos o que está falando. Ou nós temos a obrigação de saber o que está falando. Está falando sobre isso, que está escrito na palavra de Deus em tal lugar. Mas o ímpio não. Nós temos que ter esse cuidado. Aí às vezes me incomoda, cara, quando eu estou na igreja e alguém canta sobre um certo assunto, daqui a pouco outro sobre um outro certo assunto. Os 3 hinos da harpa são 3 hinos totalmente distintos. O único cuidado que a gente tem com os hinos da harpa, que é o assunto em questão, é só os hinos da ceia. Sim. Passou disso, vai qualquer um. Então é justamente esse preparo que às vezes eu sinto falta nas nossas igrejas. Eu tenho tentado orientar com o meu pouco conhecimento. Eu vou lá e falo, irmão, pensa nisso aqui. Aí quando eu tenho a oportunidade de organizar a liturgia musical do culto, eu tento deixar os hinos cronologicamente. Para que um pecador, quando assiste o culto, ou no local, ou até mesmo pela internet, que hoje é a realidade das igrejas, né, os cultos serem transmitidos, sim, eles entenderem que existe uma cronologia e uma contextualização musical. Sim. Eu me preocupo muito com isso. Muito bem. Muito bem. Williams, para a gente concluir nosso bate-papo... Mas já aqui, passou? Tá passando. Eu ainda estou nervoso. Eu falei nos hinários tradicionais, da música coral, mas comentei também que tem os louvores da década de 90, né? Que aí eram músicas também de louvor e adoração a Deus, que focavam o Senhor Jesus, focavam o louvor a Deus. E tem alguns nomes que a gente também, para não ficar exaustivo, eu selecionei 3 para a gente referenciar e usar como exemplo, que é o Ademar de Campos, o Asa Borba e o João Alexandre. Né? Só que a gente não conhece normalmente o nome deles, né? As músicas pelo nome deles. Conhece a obra, né? Conhece a obra. Acho que é metonímia, alguma coisa assim. Acho que é a figura de linguagem. A obra pelo autor, o autor pela obra. Então, alguns exemplos aqui deles 3, né? Ademar de Campos, Asa Borba e João Alexandre. O Ademar, ele ficou, vou usar a palavra famoso, mas ele ficou muito conhecido no meio evangélico porque ele criou um segmento de música de adoração congregacional, né? Aquele hino: Vem, Senhor, minha vida oferecer.
queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Mais um, continua aí. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Por isso que fizeram história na década de 90, né? Nos anos 2000, a época que a gente estava iniciando na igreja, né? 2009. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus ele pensava em mim, seguindo, e nos ia redimidos por seu sangue. Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Pai, você foi? Agora você pegou pesado, hein? Nils, a gente fala assim, com saudade dessa época, que eram hinos tão belos, né? E as letras tão fantásticas. Quer ver mais uma? Pra gente fechar com essa? Vai terminar chorando, né? João Alexandre agora. Eu já fiz a Animais de Campos, Asa Boba, agora João Alexandre. Dó maior. Dó. O mundo há de passar e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém todo aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai vencer. Estamos errando aqui na letra, né? Mas a melodia. É o amor, né? Humilde. Isso. A
Rapaz, sofredor. São hinos que também eles mereciam momentos, né? Não dava para cantar em todas as ocasiões. Nós cometíamos esses erros de a gente cantar esses hinos em todas as ocasiões, mas a gente talvez não tínhamos essa consciência de hoje. Mas se você pegar o hino, ele tem tudo aquilo que a gente foi falando desde o início, né? Ele tinha boa melodia, boa estrutura melódica, tinha uma boa estrutura harmônica, tinha uma boa estrutura rítmica e tinha embasamento teórico com letras inspiradas, né? E hoje a gente sente falta de algumas coisas. Vez por outra tem certas músicas que a gente sente falta de algum desses elementos aí, ou dos 4 de uma vez. E assim, se a pessoa, nós vamos concluir agora com essa, se a pessoa tem uma dúvida em relação à letra, nem todo mundo tem formação teológica, né, ou se esmera muito, né? Mas se tem uma dúvida, cante uma música cuja letra está na Bíblia, está presente lá. E eu gosto muito de usar o exemplo do Salmo 84, né? Acho que Ré maior. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninhos para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Ou seja, a Bíblia está recheada aí de letras. Sim. E tem muitas músicas. Sim. Que tomam de empréstimo aquilo que a Bíblia já declara, né? Eu estou num propósito de me aperfeiçoar com esse conhecimento, um propósito pessoal. Graças a Deus o pastor Gonzaga ele tem me apoiado nisso, que tem sido meu pastor por 7 anos seguidos. Sim, privilégio. É um privilégio. Ele me emprestou alguns livros, inclusive eu gostaria de citar um deles. Pois não. Que chama A História dos Hinos que Amamos. Do pastor Silas Daniel. Fantástico. Alguém me emprestou esse livro e eu fui comprar para mim um exemplar. E sempre que eu tenho oportunidade, eu compro para dar de presente para alguém. Sim. O meu exemplar eu ganhei de presente. Ganhei de presente do pastor Severino Gomes. Rapaz, eu achei tão fantástico esse livro, Nias, que eu faço questão de presentear os amigos. Uma vez por outra eu estou viajando e eu levo um exemplar para dar de presente. Eu tenho certeza que João Alexandre, eu não conheço, mas eu tenho certeza que eles têm algo escrito sobre as músicas deles. João Alexandre, Asaf Borba, Ademar Campos, eu tenho certeza que eles têm algo registrado da sua história, pastor Paulo César, né? Pastor Paulo César. Poxa, teve um que eu toquei com ele na igreja Verbo da Vida. Ele era da época do Vencedores por Cristo, esse irmão. Muito famoso, é compositor também. Me fugiu o nome dele agora. Então eu tenho certeza que eles têm algo. Inclusive o Asaf Borba, em um podcast que ele estava participando, até então eu não sabia quem era Asaf Borba. Só ouvi o nome dele, eu não sabia quem era a pessoa. E ele fala sobre a história desse hino que nós tocamos aqui, dele. Sim. Ele fala a história. Porque tem uma história por trás. Todo né? hino tem uma história. O próprio hino Sossegai, que é um clássico, ele tem uma história por trás dele. O que nós tocamos, Tu És Fiel,
Perdão, o Sou Feliz. Sou Feliz. Ele tem uma história por trás. Então todos os hinos têm uma história, tem uma contextualização deles. E às vezes a gente canta sem saber, a gente não aborda a música da forma que ela é. Né? O hino que nós tocamos aqui no Eu Pensei Geração Florida, ele deve ter uma história por trás para que a letra seja tão melancólica. Né? Sim. Tenho certeza que tem uma história por trás. Às vezes a gente toca a música por tocar, sem saber o contexto daquela música. Que é uma outra coisa também que eu sinto muita dificuldade nisso. Eu sei que nós estamos finalizando já, mas... Sim, mas à vontade. Nós cantamos músicas nas nossas igrejas. Às vezes eu posso estar pecando na generalização. Mas às vezes por cantar. Não há uma contextualização nem bíblica, nem muito menos histórica da música que nós cantamos. E às vezes também nem uma disposição de quem vai cantar, né? De um propósito Sim. maior de culto, de adoração. Aí o que me preocupa, aí eu volto a dizer, eu e você, nós temos a obrigação de saber aquilo que está cantando e saber identificar onde é que está aquela passagem ali da Bíblia. Por exemplo, Mefibosete. Eu tenho a obrigação de saber quem foi Mefibosete, que história é essa, que nome inusitado Mefibosete, quem foi? E uma história tão bonita, né? Eu preciso saber, eu tenho a obrigação como cristão de saber dessa história. Apesar do nome dele ser feio, a história dele é bonita. Você está entendendo? Mas e uma pessoa que não conhece a Bíblia? Como é que fica? Aí, tipo, eu gosto de... Eu sempre brinco com o pessoal que estão lá junto comigo. Nossos cultos, Jesus morre primeiro, depois nasce perto de Mefibosete com uma caneca de mel. É sabor de mel. Entendeu? Isso na cabeça da pessoa que não tem Jesus, que não conhece a Bíblia, é uma confusão, Salada mista. É uma salada mista. Agora, quando você tem um culto organizado cronologicamente, independente dos assuntos serem soltos, quando você tem isso cronologicamente e contextualizados, aí é outra história. Quando você toca uma música, que você conta a história dessa música, você ouve ela de uma forma diferente. Entendeu? Quando você contextualiza ela, você ouve de uma forma diferente. Você sente o que ou você fica querendo conhecer esse sentimento que o compositor teve na hora de compor a música. Um dos exemplos é a música Sossegai. A história é triste, muito triste, a história do hino Sossegai. A melodia é fantástica, mas quando você começa a tocar a música sabendo da história, você aborda de uma forma diferente. A letra, que você se transporta para o momento em que ela foi produzida. Justamente. Entendeu? Então eu sinto muita falta disso nos nossos cultos. A contextualização musical. Como é que eu faço isso? Me preparando, eu tenho que me preparar. Não posso só cantar música por cantar, não. Posso só cantar música porque ela está sendo as 10 mais da Rádio Nordeste, que é a rádio da nossa igreja. Não posso só cantar música só por causa disso. Eu tenho que contextualizá-la biblicamente, historicamente, ou de um testemunho que aquela música mexeu, teve alguma participação. Eu tenho exemplos na minha vida de músicas que mexeram comigo. Uma experiência com Deus através das músicas. E todas as vezes que eu toco ou canto esses hinos, essa semana eu estava no teclado em casa e eu comecei a chorar. Minha esposa nem viu. Que é um hino que fez parte do nascimento da nossa filha. Sim. Entendeu? E mexe comigo. E se um dia eu for contar esse testemunho na igreja, eu tenho certeza que a igreja vai receber essa mensagem de uma outra forma. Perfeito, isso aí está dentro de tudo isso que você está colocando, da questão do preparo. Que bom, Willamis, que a gente teve esse momento aqui, né? Está tendo esse momento de conversa sobre um assunto tão importante para a nossa igreja, para o nosso contexto, e você veio contribuir, você repetiu algumas vezes aí que é um ministério que Deus lhe deu de estar trazendo esse preparo para a igreja, e eu espero que esse podcast ele sirva para alcançar muitas pessoas. Amém. Que não vão ser alcançadas por uma palestra sua, né, por um projeto seu, mas aqui vão ser alcançadas também, e
também vai servir para despertar outros irmãos com relação ao tema, não é? Em que a igreja deve estar atenta para nós fazermos a obra de Deus de maneira mais qualitativa e não só quantitativa. Então, eu quero agradecer sua participação. É a segunda pessoa da família a estar conosco, né? Vai ter mais gente da família aqui, né? Falando sobre outros momentos da obra de Deus. Amém. Então, obrigado. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Me sinto honrado em poder ter contribuído um pouquinho mais com a obra de Deus, né? Então Deus abençoe a sua vida, que Deus sua vida, sua esposa que lhe ajuda aqui, que esse podcast tenha vida longa. Amém. Porque nós estamos falando de coisa séria, que é a palavra de Deus e a sua obra. Sim. Então, que tenha vida longa e que venham homens de valor, continue vindo homens de valor, que possam contribuir mais para a obra. Pronto. Vou deixar com você uma lembrança do nosso evento aqui, para você cultivar, você junto com sua esposa. Obrigado. Meus filhos vão adorar isso aqui. É Flor do Deserto o nome? Não, esse aí é outro nome. Mas tem a forma de cultivar. Obrigado. Né? E quando você estiver lá na sua casa com a planta, você vai lembrar desse momento aqui conosco. Tá bom, muito obrigado. Bom? Deus abençoe a todos, pessoal. Espero que todos aproveitem. Amém.